Olá, eu me chamo Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Aqui abordamos temas diversos relacionados à saúde da mulher e nesse episódio iremos contar histórias de mulheres reais, de vivências reais sobre a maternidade relacionada à reprodução assistida. Celebrando o dom da maternidade. O sonho de ser mãe pode ser algo tão natural para muitas mulheres, entretanto, por diversas razões, nem sempre esse sonho acontece de forma natural. A reprodução assistida é a esperança para essas pessoas. E com este episódio, esperamos mostrar a luz no fim do túnel, que esse desejo possa se tornar realidade. E para abordar esse tema conosco, temos o prazer de estar aqui conosco hoje o Dr. Álvaro, especialista em medicina reprodutiva e presidente da Associação Brasileira de Reprodução Humana Assistida. Dr. Álvaro, boa tarde. Obrigado por receber esse convite, por aceitar esse convite e estar conversando conosco sobre a maternidade relacionada à reprodução assistida. Eu e a equipe do Ginecologicamente Falando agradecemos muito a oportunidade de absorver um pouquinho da experiência do senhor nesse tema. Boa tarde, Thales. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a medicina reprodutiva e espero que dessa nossa conversa sejam esclarecidas várias dúvidas àqueles que estarão nos ouvindo. Doutor Álvaro, para que a gente comece a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos falasse bem pontualmente assim, quais são as principais causas de problema de infertilidade, aquelas que o senhor mais vê em consultório ou na experiência do senhor do dia a dia. Perfeito, Thales. Quando se lida com infertilidade, com dificuldade de conceber, um terço das causas de infertilidade é por um problema na mulher. Então, você precisa fazer uma investigação bem aprofundada. Um terço é de problema no homem. E nós temos o outro terço que é um problema no homem e um problema na mulher. Então, quando a gente aborda o casal infértil, a gente sempre aborda o casal. Por mais que muitas vezes a mulher venha no começo fazer as avaliações, é sempre importante fazer a avaliação do companheiro e a solicitação de exames faz parte da rotina tanto da mulher quanto do homem para seguir avante nos processos reprodutivos. Nós temos alguns episódios já aqui no Ginecologicamente Falando sobre reprodução assistida. Perfeito. Mas para quem não tenha ouvido esteja ouvindo o nosso episódio, o senhor poderia nos relembrar quais são as técnicas disponíveis para a fertilização? Perfeito, perfeito. As técnicas reprodutivas são divididas em duas categorias. Uma delas é a chamada de baixa complexidade, em que nessa técnica está o coito programado, que é a relação no período fértil, e a inseminação artificial ou inseminação intrauterina. Na outra tecnologia, que seria a tecnologia de alta complexidade, estaria a fertilização in vitro. Então, na fertilização in vitro, nós temos a fertilização quando você injeta o espermatozoide dentro do óvulo, que é a ICSI, você tem a formação do embrião, a transferência do embrião para dentro do útero, então você tem a possibilidade de fazer aí congelamento de embrião. Temos dentro da tecnologia reprodutiva a possibilidade ainda de congelar óvulo, congelar espermatozoides. Então, as técnicas reprodutivas, elas viabilizam com que esses casais com dificuldade venham alcançar esse êxito de gestar. Quando a gente escolhe um tema para abordar aqui no nosso podcast, geralmente a gente escolhe um tema que é um tabu, ou que falta informação para a população, ou que seja muito prevalente. Pensando assim na questão da reprodução assistida, o senhor deve encontrar ou deve saber sobre barreiras a esse acesso à reprodução assistida. O que o senhor poderia me falar sobre essas barreiras? Elas existem? Quais são elas? Tá, então, começando pelo diagnóstico, Thales. Ah, quando o casal se vê frente à dificuldade de engravidar, o enfrentamento dessa situação é muito importante. Então,
uma das primeiras barreiras, ou talvez a mais importante, é vencer a barreira do medo e de enfrentar a dificuldade de engravidar de frente. Isso é válido tanto para a mulher quanto para o homem. Então, essa barreira inicial de enfrentar o que está acontecendo conosco, que nós não conseguimos conceber, é um dos principais, eu diria, pontos que precisam ser startados. A partir disso, você, através dos exames, você vai entender e compreender o que realmente está acontecendo para que eles não consigam engravidar e propor a tecnologia que seja mais aplicada. Então, esse enfrentar da infertilidade é muito, muito importante. Isso, reforçando, é tanto importante para a mulher como é importante para o homem. Eu acabei lendo bastante sobre esse assunto antes de elaborar as nossas questões, e eu li sobre a história de uma mulher, professora Lucy. Li nesse material da associação, né? Entre diversas. Essa mulher, essa paciente, né, ela vivenciou uma experiência bastante traumática, porque ela teve, no total, foram 7 ou 8 abortos, tá? Então, ela, inclusive, então, é uma história muito, muito dramática, em que ela concebia, mas acabava perdendo, ela acabou recorrendo ao procedimento de reprodução assistida, ela engravidou e acabou abortando, e depois ela acabou concebendo de um filho de maneira natural, mas esse filho veio a falecer por leucemia. Você veja que coisa complicada. Mas ela continuou lutando para vivenciar a experiência da maternidade e acabou fazendo fertilização in vitro. Ela utilizou, para viabilizar isso, a técnica de fertilização in vitro com a biópsia de embrião e a avaliação genética pré-implantacional para estar transferindo esses embriões para o útero dela, e ela acabou tendo 2 filhos, e acabou concebendo até numa idade mais, quase com 47, 48 anos, em função desses embriões que foram biopsiados. Então, essa paciente, ela vivenciou uma série de experiências, de perdas, e é muito interessante quando você ouve ela falar que mesmo diante da sequencial perda que ela teve, ela nunca desistiu do sonho, e ela hoje, né, tendo os filhos, ela se sente bastante reconfortada, pela experiência da maternidade que ela acabou vivenciando. Então, é uma história bastante, bastante bonita no ponto de vista de persistência, de buscar realmente e de ir atrás de um sonho, né? Pois é, era isso que eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho da história dela, porque eu achei bem interessante lendo ali no material. Também numa dessas minhas lidas, nessas buscas, eu li a história de uma influenciadora chamada Marcela e da sua esposa Melanie, e elas falaram bastante sobre a questão do tabu. E aí eu Isso. gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso. É, quando você tem lembra no início, quando a gente falou sobre o tabu da infertilidade, primeiro, né? O enfrentamento, olha, eu tenho uma dificuldade, ou porque eu não consigo engravidar, ou porque a opção sexual que eu tenho não viabiliza com que eu engravide, tá certo? Então, esse tabu precisa ser vencido. E mesmo num relacionamento homoafetivo, o casal ali, né, ele precisa estar junto na decisão de seguir em frente e conceber um filho. Então, muitas vezes você, né, nesse casal homoafetivo, você acaba tendo essa questão do próprio tabu, que que existe um grau de dificuldade, né? Elas realmente, para virem a conceber, elas só vão conceber utilizando ou a inseminação ou a fertilização in vitro. Então, nesse momento, só através de tecnologias reprodutivas é que elas conseguem alcançar esse êxito. Então, esse tabu de enfrentar a própria dificuldade e de ir além para conseguir viabilizar o processo reprodutivo, eu volto a reforçar que é muito importante. Em questão assim desse tabu, esse tabu ele tá mais circundado
pela questão da técnica propriamente dita, ou mais pela questão do casal ou de um deles se sentir impotente no sentido de não conseguir gerar um filho naturalmente? Thales, você acertou talvez a palavra. Essa palavra impotência, né? Ou essa palavra inaptidão de conceber é que marca bastante esses casais. Né? Então, essa sensação de que eu não sou capaz de é muito forte. E isso gera realmente nos casais ou nas pessoas um grau de dificuldade de enfrentamento dessa situação. Né? Em referindo ao homoafetivo feminino, ela realmente precisa utilizar a técnica reprodutiva. E as técnicas reprodutivas, elas demandam empenho, né? Empenho nos exames, empenho nos procedimentos, existe todo um processo de empenho. E muitas vezes você pode fazer o processo, coleta, fertiliza, transfere o embrião e, eventualmente, às vezes o embrião não fixa. Então, muitas vezes existe a frustração da não gestação. Muitas vezes o embrião fixa e perde, existe abortamento. Então, você precisa estar muito junto com esse casal para enfrentar todas essas questões. Então, quando você concebe naturalmente, todos esses passos, né, passam desapercebidos, mas quando você concebe de forma auxiliada pela reprodução, você começa a compreender qual o significado da maravilha que é conceber. Né? Existe toda uma entranha, todo um circuito, né? Uma engrenagem perfeita para que consiga vivenciar a gestação. Então, essa engrenagem precisa ser muitas vezes arrumada, né, Thales? Aproveitando o gancho dessa pergunta e da resposta do senhor, eu tive uma curiosidade de saber se os casais costumam desistir diante do primeiro insucesso, porque existe essa possibilidade, né, o tratamento da reprodução assistida não dá certo da primeira vez. E existe, essa desistência? Perfeito. Ah, eu diria assim, uma porcentagem bem significativa das pessoas que vão buscar a gestação, elas cientes de que nem sempre o processo reprodutivo vai gestar, né, vai gerar uma criança, elas persistem nesse processo. Então, é muito importante, às vezes, porque às vezes você não tem uma taxa de gravidez de 100% em nenhum dos métodos reprodutivos, né? Então, existem tecnologias em que você tem um prognóstico reprodutivo maior, a idade da mulher influencia muito na questão da qualidade e da quantidade de óvulo, eventualmente o espermatozoide também, quando tem uma alteração, pode influenciar nas taxas reprodutivas. Então, muitas vezes realmente é necessário a repetição do processo ou uma mudança do processo, né? Então, esse enfrentamento e essa persistência em buscar esse objetivo é muito forte. É muito importante que a gente esteja junto com esse casal no processo todo de enfrentamento da dificuldade. E muitas vezes, olha, fiz uma tentativa, não consegui engravidar, vamos partir para um segundo procedimento. O que nós podemos fazer de diferente? O que nós podemos investigar a mais? O que pode estar dando diferente? Então, isso é muito importante no dia a dia de uma clínica ou daquele especialista que trabalha com a medicina reprodutiva, enfrentamento do insucesso, Thales. O insucesso, às vezes, ele é muito presente no dia a dia. Então, essa persistência de buscar alternativas e, às vezes, insistir num determinado procedimento ou repeti-lo uma ou outra, duas vezes, né, ou mais vezes para viabilizar a gestação é muito, muito comum no dia a dia da reprodução humana. Existe uma procura considerável de mães solos? A resposta não é nem tanto. Ó, porque para você gestar solo, efetivamente a mulher tem que estar muito amparada fisicamente e psicologicamente.
Existe um tabu muito grande na nossa sociedade em relação à questão da gestação solo, né? Então, o fato de você enfrentar esse tabu do ponto de vista pessoal, se você não tiver uma infraestrutura familiar de apoio ou de amigos de apoio, é muito difícil enfrentar não só o processo reprodutivo, como gestar, né? Parir, ter um filho solo é muito mais difícil. Quando você concebe de forma natural ou eventualmente uma forma acidental, muitas vezes a gestação se desenrola, mas quando você pensa em gestar, você está fazendo algo programado, pensado para conseguir, realmente esse apoio psicológico para enfrentamento e para lidar com toda a demanda reprodutiva é muito importante, Thales. Muito, muito, muito importante. Senão, por isso que nem sempre a mulher muitas vezes tem optado em congelar seus óvulos para usar no futuro. Isso está sendo muito mais frequente no dia a dia da medicina reprodutiva. Em vez de, não, eu não tenho um parceiro nesse momento, eu estou num momento em que eu vou ter que buscar esse parceiro. Então, muitas vezes, se a paciente tem uma idade favorável, 35 anos, 37, 38 anos, é possível congelar esses óvulos e ela vir a viabilizar essa gestação no futuro. Muitas pacientes que congelam os óvulos para usar no futuro, a gente questiona sobre isso. E daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, qual que é o teu intento de fazer o procedimento? Então, o congelamento de óvulo foi uma alternativa que surgiu para a mulher moderna para viabilizar com que ela postergue a eventual gestação sem que ou com menos efeito da idade sobre o aparelho reprodutor, especialmente em relação aos ovários. Isso linkou muito com a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, que é sobre a questão da idade. Como é que fica essa questão da idade, dentro da reprodução assistida? A idade é muito importante, tanto para a mulher quanto para o homem. Só que no caso da mulher, Thales, a mulher nasce com os óvulos. Então, o que acontece? Esses óvulos são gerados mais ou menos lá no terceiro mês de vida intrauterina. E durante a vida reprodutiva, a mulher vai perdendo ou usando alguns óvulos, mas a grande maioria dos óvulos sofre o processo de involução ou atresia. Então, o que acontece? Quando a mulher posterga, deixa de engravidar aos 20, passa a engravidar aos 30 ou eventualmente aos 40 anos, esse tempo de espera que o óvulo ficou dentro do ovário faz com que a qualidade do óvulo seja alterada. Então, com a idade, o avanço da idade, além de haver uma diminuição da quantidade de óvulos, existe uma alteração na qualidade desses óvulos, em que esses óvulos, quando você chega aos 40 ou após os 40 anos, você tem um risco de ter um óvulo com alguma alteração que pode gerar um embrião com alteração e é mais comum, às vezes, nessa população, você ter um risco de abortamento. Em relação ao homem, é um pouco diferente, porque o espermatozoide ele é produzido de forma contínua. Leva entre 70 e 80 dias entre ele ser produzido no testículo e eliminado através da ejaculação. E o homem produz o sêmen de forma constante. Então, a idade no aspecto masculino influi um pouco menos, apesar que a partir de 40, 45 anos também existe uma diminuição da qualidade espermática. Então, esse tempo é muito importante na medicina reprodutiva, aliás, muito importante mesmo, e é um fator até definitivo para você fazer um procedimento ou outro. E pensando assim numa questão de uma doação de óvulo, numa fecundação in vitro e que vai se implantar o concepto no útero. E numa mulher que já tem, sei lá, 55 anos, como é que fica essa situação? Tá, perfeito. Em relação à idade materna, após os 50 anos, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina em relação a utilizar, né, embriões ou transferir embriões para pacientes acima de 50 anos.
Você, quando opta por engravidar após os 50 anos, além da avaliação física, psicológica, você normalmente, para viabilizar, você até precisa um consentimento do Conselho Federal de Medicina, através dos conselhos regionais, para viabilizar esse procedimento. O que acontece com a gestação, Thales, após os 40 anos, é que existem alguns riscos gestacionais. Por exemplo, pré-eclâmpsia, trabalho de parto prematuro, diabetes gestacional. Então, existem alguns riscos gestacionais que acontecem com a mulher quando ela está numa idade reprodutiva mais avançada. Então, é comum que, às vezes, essa mulher acima de 40, 45, 47 anos utilize óvulo de uma doadora. Tá? Então, a doação de óvulo é uma alternativa para viabilizar a questão de qualidade de óvulo. No entanto, do ponto de vista de idade, a gente tem que ter muita cautela para gestar após os 40, especialmente quando chega nessa faixa dos 50 anos. Aí, realmente, além da avaliação psicológica, você precisa de uma avaliação física e de uma autorização do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque a gente não quer colocar aquela mulher que vai fazer o procedimento num risco obstétrico muito significativo. Sobre uma experiência profissional que te marcou muito, o que que o senhor nos relataria dentro da reprodução assistida? São 30 anos de medicina reprodutiva, né, que a gente está trabalhando. Nós trabalhamos com todas as técnicas reprodutivas, Thales. E sempre o que me marca numa medicina reprodutiva é o fato do nascimento de uma nova vida. E eu entendo que esse nascimento, essa nova vida, é realmente um milagre divino. Então, você vivenciar ou auxiliar com que esse milagre divino, de alguma forma, se materializa, realmente gera em quem labuta com essa especialidade uma sensação de bem-estar muito grande, porque você ajuda alguém que efetivamente não tinha a possibilidade de gestar em viabilizar, em conseguir esse sonho. Então, eu diria assim: o que mais me marca realmente é você ver a concepção e o nascimento de uma nova vida como produto ou como consequência de estudo, trabalho, técnica, e certamente com a benesse, com a bênção de Deus, como porque Deus é o instrutor, ele é o que eu entendo como o que dá a vida. E ele usar o ser humano, o homem, como esse instrumento, para mim, eu penso ser uma dádiva. Né? A dádiva do conhecimento com a bênção divina, eu entendo que essa é uma coisa muito maravilhosa que Deus nos permitiu presenciar de uma maneira tão próxima. Achei fantástica a fala do senhor, concordo 100%. Embora seja um relato muito pessoal, eu compartilho do relato do senhor. Eu tenho a última pergunta, seria sobre barriga de aluguel. O que que o senhor pode nos falar sobre barriga de aluguel? A barriga de aluguel é denominado de útero solidário. O útero solidário é permitido no Brasil, então é legal. Só que para a pessoa, quem que é o útero solidário? São mulheres que, por alguma alteração, ou um mioma, ou foi retirado o útero, ou tem um útero que foi feito, ficou muito fibrosado por sinéquia. Então, existem algumas mulheres que elas não, ou teve trombose, tem risco de evoluir com algum problema de saúde, em que ela não pode gestar. Então, o que acontece? O que o Conselho Federal de Medicina nos diz? Que é a pessoa que vai ceder esse útero, ela deve ser maior de idade, ter pelo menos a vivência de um filho, né? Então, a útero solidário necessariamente teria que ter um filho e ter vínculo, parentesco com a mulher, de um parentesco de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e até quarto grau. Então, esse cuidado que existe em relação
ao Conselho Federal de Medicina em regulamentar isso era para minimizar o risco de que haja algum tipo de comércio entre a questão de ceder o útero para uma outra pessoa. Então, esse vínculo que tem que ter entre a mulher que vai precisar e a mulher que vai ceder esse útero é muito importante. Tá? Mas, como eu falei, a legislação existe, são, claro, assinados termos de consentimento, a doadora, a receptora. A doadora e a receptora tem que passar por um aspecto psicológico, tem que ter um aval do psicólogo dizendo: olha, esse casal tá bem para lidar com todas essas demandas, porque não é fácil, às vezes, você conceber uma criança e depois, chega no final do nascimento, você entregar, né, a criança para uma outra pessoa. Então, existe uma coisa muito linda nesse processo quando você faz, que é o altruísmo, principalmente de quem cede o útero, porque literalmente você está gestando o filho da outra, né, da outra pessoa. Então, o vínculo é muito, muito importante e, claro, mesmo com o vínculo, existem termos de consentimentos que são assinados para ficar tudo muito claro de quem, né, de quem realmente é a gestação, de quem é o filho, principalmente quando vier a nascer. Vamos terminar por aqui, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. A gente sempre pede que o entrevistado deixe uma mensagem sobre o nosso assunto para quem está nos ouvindo. Perfeito. Ah, ao ter uma dificuldade, né, uma dificuldade em gestar, o casal, a mulher, o homem, devem se perguntar por que está acontecendo isso? E uma vez que eu tenho o porquê, quais são as alternativas que eu tenho? Então, o enfrentamento da realidade e da própria dificuldade, quanto mais rápido, quanto mais firme, quanto mais de perto você enfrenta isso, você vai ter uma chance melhor de transpor as eventuais barreiras para que você consiga vencer, né, e gestar. Então, é uma coisa que eu sempre falo e penso, que realmente a gente pede que Deus dê sabedoria, discernimento para o profissional que vai estar lidando, que saiba lidar com as tecnologias que nós temos e que dê paz e tranquilidade a essa pessoa, a esse casal, no enfrentamento das próprias dificuldades. Então, para que nessa parceria entre profissional e paciente, a gente consiga vivenciar a experiência do nascimento, né, da gestação de uma nova criança. Então, eu acho que essa mensagem de esperança, essa mensagem de que existe alternativas, mas que elas precisam ser bem entendidas, eu acho que é muito importante num momento de fala, quando a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre esse assunto tão, tão lindo que é a medicina reprodutiva. Tá ótimo. Doutor Álvaro, agradeço muito a conversa aqui com o senhor. Novamente agradeço em meu nome, em nome do Ginecologicamente Falando. Foi uma conversa muito boa, sempre esclarecedora, trazendo esses assuntos importantes para nós, sobretudo para as mulheres, né, que é o nosso público principal aqui do podcast. E agradeço muito mesmo a participação do senhor aqui conosco. Foi um prazer estar com você, né, com esse passo que vocês estão dando de estar viabilizando assuntos de forma mais dinâmica e de esclarecimento é sempre importante, especialmente em relação à Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que tem esse enfoque educacional, diria, junto com você, Thales. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, doutor Álvaro, boa noite. Eu agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo. Nos vemos na próxima terça-feira. Até logo, pessoal.